A relação que eu tenho com a inteligência artificial é uma relação como se fosse um amigo meu, com quem eu discuto e analiso e debato todos os meus problemas. E ele vai-me ajudando, isto é, eu antigamente ia para a biblioteca, agarrava-me aos livros e estudava. Agora vou à inteligência artificial, faço-lhe as perguntas, depois retifico se as fontes são fidedignas ou não e, no fundo, eu passo horas a falar com ela, porque, no fundo, é um amigo e uma amiga que eu arranjei aqui. És um fotógrafo, mas também um pensador, um educador e um líder, com uma visão única e uma missão de transmitir, partilhar e crescer com os outros. A tua abordagem à fotografia é mais filosófica e sensível do que simplesmente técnica.
pedagógico e sou formador. E são coisas completamente diferentes. Eu não me revejo como um fotógrafo, porque a fotografia para mim é muito para além do simples clicar. É a forma que eu tenho de me poder expressar e ajudar os outros a expressarem-se, porque como hoje em dia toda a gente gosta de fotografia, eu aproveitei a fotografia como uma mensagem para aprofundar aquilo que se passa no dia a dia. Quando passamos para as novas tecnologias, a melhor câmara é aquela que eu acordo de manhã, agarro nela e vou fotografar e faço aquilo que eu quero. Gasto todo o meu dinheiro em comprar câmaras, especialmente câmaras de coleção. Eu nem sei quantas câmaras tenho, não faço a mínima ideia. A minha primeira câmara foi uma Nikkor Mat. A Rolling 35. Tenho uma câmara de ouro. Aqui sim o desenho dela. Esta máquina é totalmente feita em ouro. Não se tem a certeza quantos exemplares aqui existem no mundo. O ato de fotografar é como meditar. E a fotografia Mizang, ou fotografia contemplativa, e a fotografia Zen, dá-me essa abordagem. Eu olho para aquilo que estou a fotografar, estou conectado com o que estou a fotografar e a extrapolação, no fundo, o sentimento, a percepção, é fluido, não tenho que estar a pensar, eu vou enquadrar do lado esquerdo, é do lado direito, a regra dos terços, a regra do Fibonacci. Não, já o Picasso tinha uma coisa muito engraçada que eu acho admirável, que ele diz: conheça as regras como um profissional para as poder quebrar como um artista. Aqui está tudo dito. A fotografia é uma questão de extrapolar os teus conhecimentos de uma forma fluida e sem nós. É a liberdade total da tua maneira de estar e do teu ser. Eu já estive na Índia, já estive na América, enfim, já corri quase os continentes todos. Mas a viagem que mais me marcou foi a Ravaniemi, à Finlândia. Okay. Porquê? Porque é a terra do Pai Natal. E eu acredito no Pai Natal. Tens uma fotografia de Belém, que foi na altura que fizeram a exposição do mundo português, que me foi oferecida, e eu achei-a tão bonita e tão significante que eu mandei, aliás, fiz a ampliação aqui na escola, que nós temos aqui material para fazer estas coisas, onde se vê claramente, por exemplo, aqui era o padrão de descobrimentos, tinha sido desfeito porque foi feito em gesso na altura. Aqui, lá em cima, tens a ermida do Restelo, que há de estar aqui a algures, está ali, pequenina. Portanto, isto era tudo campos de pastagens. Portanto, a ermida do São Jerónimo, tens aqui ainda o Mosteiro de Jerónimos, certo? O CCB não existia, ou seja, o Centro Cultural de Belém, onde nasceu a ideia da Luz do Deserto, ainda não existia. Isto aqui eram barcos que eu presumo que sejam para carvão e coisas do género. E pronto, tem aqui a data, mas isto como é negativo, está ao contrário, portanto isto é 46. Portanto, esta fotografia foi tirada no dia 14 de 4 de 1946. Gosto de compreender as coisas que me envolvem. Ou melhor, quando não compreendo, tento aceitar. E quando eu, o primeiro contacto que eu tive com aquilo que nós estamos aqui a chamar espiritualidade foi com Maharishi Yogi, onde eu fui iniciado na meditação transcendental. Ora, a partir daí eu tinha, salvo erro, 15 anos. Ora, eu nasci em 1961, nós estamos no ano 2025, não faço a mínima ideia que anos é que eu tenho. E isso o que é que aconteceu? Obrigou-me a ver as coisas de uma maneira diferente, porque a meditação transcendental é desenvolvimento
da inteligência criativa. E isto aproximou-me ainda mais da fotografia, porque no fundo a fotografia, lá está, é a capacidade que tu tens de captar energia das coisas, sejam objetos, sejam pessoas, seja o que for. E isto vai-te dar uma capacidade de poder entender e ter conhecimento daquilo que te envolve. Perguntas? Carlos Relvas, Carlos Relvas foi um grande mestre de fotografia, um grande estudioso e é uma referência. É uma pessoa com uma personalidade um bocadinho, não sei se posso dizer a palavra esotérica. É uma pessoa que há que ter em conta, porque era uma pessoa com muito para a frente na época. Aliás, ele chegou com a paixão pela fotografia, ele chegou a quase a ficar completamente falido. Porquê? Porque a paixão dele era tanta que descolou os negócios que ele tinha, que era a agricultura, salvo erro, só para se dedicar a comprar material. E foi, se não estou em erro, ele criou o primeiro estúdio na Europa feito de raiz sobre fotografia. É evidente que para mim o Carlos Relvas é uma pessoa... É o meu fotógrafo de referência português, não haja a mínima dúvida. Ao longo da minha vida eu tenho sido graciado, ou isto é, tenho imensas pessoas que me têm apoiado. Uma das pessoas mais importantes na minha vida é a Gabriela Urbano. A Gabriela Urbano apareceu aqui como uma aluna e tem, de facto, apoiado a escola em todos os sentidos, tanto no sentido monetário, porque ela ajuda-me muito claramente no sentido monetário, e tem-me incentivado a criar e a ser eu. Portanto, a Gabriela, no fundo, é quase que uma fonte de inspiração, não no sentido de inspiração, mas o que eu pretendo é, tudo aquilo que eu faço é para recompensar a Gabriela, não no sentido monetário, que é impossível, mas no sentido de